Bíblia completa em um ano, dia 235. Ezequiel 1. Em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu esta mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios, e a mão do Senhor estava sobre ele. Quando olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte. Uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo, e no meio do fogo resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente. No centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana. Porém, cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, e seus pés tinham cascos como de bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo de cada uma das 4 asas vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres tinha 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocava as asas dos seres ao seu lado. Cada um se movia para a frente sem se virar. Cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. Cada um tinha 2 pares de asas estendidas. Com um par tocava as asas dos seres de cada lado e com o outro par cobria o rosto. Deslocavam-se em qualquer direção que o espírito indicava e moviam-se para a frente sem se virar. Os seres vivos eram semelhantes a brasas acesas ou tochas reluzentes, e relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Os seres vivos se deslocavam de um lado para o outro rapidamente como relâmpagos. Enquanto eu olhava para esses seres, vi 4 rodas que tocavam o chão junto a eles, uma roda para cada um. As rodas brilhavam como se fossem feitas de berilo. As 4 rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma. Cada uma tinha dentro dela outra roda que girava na transversal. Os seres podiam se deslocar em qualquer uma das 4 direções, sem se virar enquanto se moviam. Os aros das rodas eram altos e assustadores, cobertos de olhos em todo o redor. Quando os seres vivos se moviam, as rodas se moviam com eles. Quando eles voavam para cima, as rodas também subiam. O espírito dos seres vivos estava nas rodas, aonde quer que o espírito fosse. As rodas e os seres vivos o acompanhavam. Quando os seres se moviam, as rodas também se moviam. Quando os seres paravam, as rodas também paravam. Quando os seres voavam para cima, as rodas também subiam, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Acima deles estendia-se uma superfície como o céu, brilhante como cristal. Abaixo dessa superfície, as asas de cada ser vivo se estendiam de modo a tocar as asas dos outros, e as outras 2 asas cobriam seu corpo. Quando voavam, o estrondo de suas asas soava para mim como ondas do mar quebrando na praia, como a voz do Todo-Poderoso, ou como os gritos de um grande exército. Quando os seres paravam, abaixaram as asas. Enquanto estavam com as asas abaixadas, uma voz falou de além da superfície acima deles. Acima dessa superfície havia algo parecido com um trono de safira. No trono, bem no alto, havia uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima tinha a aparência de âmbar reluzente, que cintilava como fogo. E da cintura para baixo parecia uma chama ardente que brilhava com esplendor. Estava rodeado por um aro luminoso, como o arco-íris que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando a vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Ezequiel 2. Levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi as suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim.
Até hoje, ele e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças os cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhe minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo, não seja rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que lhe dou. Então, olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Segurava um rolo, que ela abriu. Vi que de ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. Ezequiel 3. A voz me disse, filho do homem, como que lhe dou, coma este rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Filho do homem, encha seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Em seguida ele disse, filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens. Não o envio a um povo estrangeiro, cuja língua você não entende, mas ao povo de Israel. Não, eu não o envio a um povo de língua estrangeira e difícil. Se o fizesse, eles lhe dariam ouvidos. O povo de Israel, porém, não lhe dará ouvidos, assim como não deu ouvidos a mim, pois todos eles têm coração duro e são teimosos. Mas eu tornei você tão obstinado e inflexível quanto eles. Endureci sua testa como a pedra mais dura. Portanto, não tenha medo deles, nem tema seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Então ele acrescentou, filho do homem, primeiro deixe que minhas palavras entrem até o fundo de seu coração. Ouça-as com atenção, depois vá a seu povo no exílio e diga-lhes, assim diz o Senhor soberano. Faça isso, quer eles ouçam, quer não. Em seguida, o Espírito me pôs em pé e eu ouvi uma estrondosa proclamação atrás de mim, que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Era o som das asas dos seres vivos que tocavam umas nas outras e o barulho das rodas debaixo deles. O Espírito me levantou e me tirou de lá. Saí amargurado e agitado, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Cheguei à colônia dos exilados judeus em Tel Abibe, junto ao rio Quebar. Estava atônito e permaneci no meio deles durante 7 dias. Depois de 7 dias, o Senhor me deu uma mensagem. Filho do homem, eu o nomeei vigia de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte. Mas você não lhe transmitir a advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados. E eu o considerarei responsável pela morte deles. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará sua vida. Se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, eles morrerão. E se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum dos atos de justiça deles será lembrado, e eu o considerarei responsável pela morte deles. Mas, se você advertir os justos a não pecarem, e eles lhe derem ouvidos e não pecarem, eles viverão, e você também salvará sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele disse, levante-se e vá até o vale, e eu lhe falarei ali. Levantei-me, fui até o vale, e ali vi a glória do Senhor, como na primeira visão junto ao rio Quebar, e prostrei-me com o rosto no chão. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Vá para a sua casa e tranque-se dentro dela, disse ele. Ali, filho do homem, você será amarrado com cordas e não poderá sair para o meio do povo. Farei sua língua se prender no céu da boca, para que fique mudo e não possa repreendê-los, pois são rebeldes.
Mas, quando eu lhe der uma mensagem, desprenderei sua língua e deixarei que fale. Então você lhes dirá: assim diz o Senhor soberano. Quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar, não ouvirá, pois são um povo rebelde. Bíblia completa em um ano, final do dia 235.